E aí, gente, mais um vídeo aqui. Heads up $5 da... Deixa eu mutar aqui o som. Heads up $5 Party Poker. Vamos jogar aqui fazendo as leituras ao vivo, os pensamentos que a gente faz no decorrer do jogo. E mostrar para vocês mais ou menos como funciona um jogo de heads up. Então às 7 tem um Belvedere Showdown. Nossa, caraca, sem sentido, ó. Começando esse aqui, um adversário que a gente não tem nenhuma leitura. Nunca joguei contra esse cara. Mas, cara, pior que faz sentido. Ele polariza bastante a range dele. Ele tá dizendo que ele tem um 8 ou não tem nada. Uma dama, provavelmente ele não faria isso. E dama, vamos abrir com certeza nossa range de Open Raising. E beleza, a gente já tem um lead interessante. Esse cara provavelmente é um jogador recreativo, não faz muita ideia de como que ele joga. Essas bets grandes dele aí, ele polariza muito a range dele. Ele está dizendo que ele tem uma mão muito grande, mas nesse tipo de board todas as mãos grandes, as valete, as valete, tá na nossa range, então não faz sentido ele fazer essas bets grandes. Mas ao que parece é um jogador bem agressivo. E contra esse tipo de jogador, o que a gente pode fazer é jogar mais tight, deixar ele se enforcar, só realmente colocar a cordinha no pescoço para ele se enforcar, não é mesmo? Aqui eu poderia dar um check para, como eu disse, para ele se enforcar, mas eu acredito que ele talvez me pague com esse high, que ele não vai apostar no river. No caso ele largou mesmo, interessante. Bem, raise 2-5 suited. Eu não vou começar uma range limpa a não ser que ele me force a isso. Aqui fica difícil, né? 9 high flush draw, mas acho que eu vou pagar uma street. E aquela coisa, vou deixar ele se enforcar. Vamos ver se ele tem alguma coisinha. Resolveu não blefar o river, vamos ver o que ele tinha. 10-8. Realmente, apostou por valor no flop. E não transformou em blefe, né? Ele parou de fazer aquelas jogadas muito grandes. Talvez ele estivesse fazendo por valor naquela jogada assim. Rei 2 vai ser meu pior rei aqui. Aqui eu vou balancear com a minha range de check. Vou fazer isso com um 5, um 6 e aqui um check back river mesmo. Ó, vamos ver que mão que ele faz esse check back. Se é um valor de showdown ou não. Ele tinha um jack high. Ou seja, talvez aquelas bets bem fortes dele fossem valor. Realmente, ó, ele não deu essa donkey bet no flop agora. Pode ser que ele tivesse feito por valor, então quando ele dá essa check ele tem uma range muito mais fraca. Então aqui eu vou blefar um pouquinho mais também, porque eu acredito que a fold equity seja maior, entendeu? E é esse tipo de leitura que a gente vai ajustando as jogadas. Em raise 9-3 suited, ó, ao que parece, minha leitura mudou ele um pouquinho. Eu acredito que ele é um jogador um pouco mais passivo e quando ele tiver uma mão boa, ele vai jogar mais fast forward, ele vai jogar mais... não vai dar overplay, não vai tentar mascarar a mão dele, ele vai querer pegar valor. Realmente, ó. Para 2-2 é um valor de showdown interessante. Aí agora, transformando a melhor no bottom da nossa range. Aqui eu vou transformar em blefe. Um overbet aqui nesse river. Eu acredito que eu faria isso com 8, sim. Pegamos o nosso pote, ó. Clap. Então eu acredito que esse cara é um cara um pouco mais passivo, viu? 2 terços. 1 terço nesse flop. Essas bets menores em
boards mais secos assim, favorece por quê? Porque a gente consegue blefar mais a nossa range. A gente vai errar, só que ele também, então para ele defender vai ficar um pouco mais difícil também, né? Ele não pode foldar muito, mas também não pode dar muito call, né? Ó, mesma coisa, 33% aqui nesse flop. E a gente vai ajustando, ó. Então a minha read desse cara mudou. Antes eu achava que ele era um cara um pouco mais maníaco, mas agora não. Eu acredito que ele seja um cara bem passivo, bem honesto com a mão dele. E ele folda razoavelmente bem. Esse tipo de leitura que a gente tem que colocar. Um cara que ele não joga todas as mãos também. Então quais são os ajustes que a gente vai fazer contra esse cara? A gente vai blefar mais. Quando a gente vê uma certa resistência, quando ele for apostar mais forte, provavelmente mãos que a gente não foldaria, versus um cara um pouco mais agressivo, um pouco mais blefador, a gente vai foldar contra ele. Mas ó, a gente consegue ir para o showdown de uma forma bem tranquila. Eu não preciso transformar a mão de showdown em blefe. Ó, ele não blefa muito. Vamos ver que ele tinha nessa mão. Ó, ele tinha um Queen High, ou seja, resolveu não blefar com essa mão, que tem um valor de showdown baixo até. Então, bem interessante. Ó. O check dele aqui versus um cara normal poderia dar um check back, mas aqui eu acho que eu vou aumentar minha range de blefe, porque ó, a range boa dele ele daria uma donkey bet, então quando ele dá essa check, resta aí a range mais fraca dele. A gente consegue atacar mais essa range. Aquela coisa, eu não preciso equilibrar o meu valete 2 para dar aquele check no turn. Nesse cara, ele não vai querer blefar, então eu posso jogar minhas mãos para extrair valor realmente. Ele não vai querer blefar. Ó, aqui fica interessante. Eu acredito que ele possa fazer isso com o rei também, sim. Tem só 2 ases ali no baralho. Eu vou pagar pelo menos uma vez e ver um turn. Se ele dá um check, beleza. Agora, como ele dá essa segunda bet forte, aí eu já não acredito. O máximo que ele pode estar fazendo isso, que a gente está ganhando é um flush draw, mas ainda assim um flush draw, se ele continuar no river, vai ser muito difícil para a gente continuar, então vamos só largar. Tranquilo, não precisa fazer mais. Esse por valor, rei 9. E com certeza uma c-bet nesse flop. Eu acredito que se ele errar alguma coisa aqui, ele vai largar. A gente tem alguns bons backdoors aí. Boa. Ó, é um cara que folda legal. Então vamos continuar nossa range min raise. Tem essa fold equity no pré-flop, tem a fold equity no pós-flop. É um cara assim, bem fácil de jogar. Esse perfil é um perfil que eu gosto. Então, um cara bem fácil de jogar. Não confunde tanto, ó. 33% aqui no flop. Eu acredito que vai foldar bastante. Isso. É um cara bem que a gente consegue ler muito bem. Muito fácil de ler. A gente sabe muito bem quando valor betar, a gente sabe muito bem quando largar, quando blefar. Então, esse tipo de perfil é aquele tipo de perfil que, a gente vai ganhar muito dinheiro. Olha só, overbet aqui. No mínimo ele tem um valete. Entendeu? Ó, fica muito fácil pra gente. Muito fácil. Ele pode até fazer isso por blefe, mas raras às vezes. Então a gente nem precisa se preocupar em se defender sobre esse tipo de jogada, porque a gente não precisa se defender, ele vai fazer raras às vezes, se ele estiver blefando, certo? Eu acredito que na maioria das vezes não seja blefe mesmo. Então a gente não seja esse tipo de perfil. Esse tipo de perfil é o mais fácil de jogar contra. É um perfil muito previsível, a gente consegue ler exatamente o que ele tem. Ó, c-bet flop, com certeza, por blefe. Fold gigantesca aqui. Isso aí. Praticamente 100% de check fold.
100% de check fold. Ele é um cara que não vai pagar muito no Big Blind, não vai dar tribet. Ele é um cara que não dá trabalho. Ó, tight no botão. Contra esse tipo de cara a gente nem precisa de uma aula, assim, é muito fácil jogar contra. Ó, você bet flop. Não, pode até 67%, mas 50% tá ótimo. Ó, como que a stack está um pouquinho mais shallow, né? Um pouquinho menor. Se tivesse um pouquinho maior eu meteria um aumento de 3x, mas tá pouquinho. Ó, um cara que ele provavelmente não acertou. No in-high a gente tem um valor de showdown, vou ter mãos melhores pro blefe, então vamos deixar. E é isso aí, às vezes acertou 7. Vai ter um par de 10, par de valete. Em responder uma 10 suited, tranquilo. E continua com aquela jogada. Range check dele aqui vai ser muito fraca. Vai foldar praticamente 100%. Entendeu? Esse tipo de ajuste que a gente tem que fazer dependendo da read. Dependendo da leitura que a gente vai ter do vilão. Ó, posso aumentar 7.4, porque eu tenho uma fold act muito boa. Ele não dá open raise, ele deixa a gente jogar muito flop, acertar muito flop. Aquela coisa, contra um cara que é um pouco mais agressivo, esse set é um set perfeito para a gente tentar um slow play, balancear a nossa range check. Mas contra esse cara, ele não vai colocar dinheiro no pote blefando, a gente tem que pegar extrair um valor ali. 9.5 eu já vou pro limp nessa stack, mais por conta da stack mesmo. Né? Se ele mandar um check aqui, eu vou de bet por proteção, viu? Eu acredito que na maioria das vezes eu vou estar ganhando. Mas eu quero por proteção acabar a mão por aqui mesmo. Interessante quando ele dá esse check call. Pode ser talvez um gut shot, alguma coisa assim, mas eu acho que aqui eu não vou tentar mais uma bet. Se eu estiver ganhando eu consigo ir para um showdown bem baratinho. Aí já ficou complicado, mas 5-10, isso aí, tranquilo. Valete com certeza um win. 3-4, vamos de limp, 3-4 suited. Você bet flop com toda certeza. Fold act absurda, cara, absurda. Absurda. Aí você me fala, se fosse no lugar dele, o que você faria? Cara, primeiro, se for pra foldar tanto esse flop, é que assim, a gente vai errar bastante flop, certo? Só que quanto menos mãos a gente tiver, quanto menos mãos a gente tiver, menos a gente vai errar, digamos assim. Né? É muito ruim você dar esse check fold 100% no flop, cara. Como é heads up, às vezes a gente vai ter que pagar flop com mãos que a gente não vai estar... não tem ele feito, totalmente feito. Né? E esse cara ele larga uma quantidade absurda de mãos. Aqui a gente vai ter um valor de showdown, um pro valor de showdown. Temos 2 pairs. E com certeza a gente vai só largar. Não faz sentido. Mas mesmo assim é um cara que tá bem de boa de jogar contra. Não dá win pré-flop. Olha só, vai dar check fold esse flop. Ou uma donkey bet gigantesca que vai afastar a gente. Esse bet flop de boa. E vai largar. Isso aí, rapaziada, não seja esse cara. Nessa stack de
Eu ia de all-in, mas contra um cara normal, mas contra esse cara, o pós-flop é muito fácil de jogar contra. Muito fácil de jogar contra. A gente tem que extrair esse valor aí desse pós-flop. Meu Deus, dá até dó. Assim, a gente vê que é um cara que não faz nenhuma ideia realmente de como que é o jogo. Aqui já é 5 Big Blinds, aí já não tem o que fazer, vamos de all-in mesmo. Às vezes tem, ó, a Fold Equity. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Ó, contra esse cara eu vou fazer uma jogada extremamente fora do padrão. Vamos de limpo que eu acho que ele não vai all-in. Foi, então beleza. Valeu a pena ainda o risco. Ó, quando ele vai all-in uma vez, às vezes abre a porteira, ele começa a ir all-in mais vezes. Não foi o caso. Ó, vamos de limpo aqui também, só para ver o que ele faz. Vai de all-in de novo. Não. Ah, maravilha. Se ele for all-in, a gente vai de call. Aqui com certeza continua a mesma jogada, ele vai me pagar com 2, com 3, se for check raise all-in também. Cara, não gostei desse turn, mas eu vou ter que pagar de qualquer forma, realmente. Então a gente vê, né, o cara, ele é bem honesto mesmo, Não tem o que a gente fazer. Isso, continuando. Só falta eu falar, né, facinho de jogar contra e eu perco. Mas acontece também, né, gente? Limp 9-10. Bet flop. Talvez aqui, vamos facilitar um pouquinho o jogo. 10 Big Blinds Gips, vamos pro Shovel Fold, sem muitas jogadas aí muito fora do padrão. Valete 2 é melhor eu foldar. 5-3 se ele for de limp ia ser interessante. 3-4 não. 9-4 podia dar limp. Fold melhor ainda. Mais valete all-in. Boa. 7-3 só um fold. Versus o limp tá ótimo. Aqui eu creio que eu vou blefar um river. Com certeza eu vou blefar esse river. Call com ace high. Call interessante dele, hein? Call interessante dele. Eu achei que ele ia foldar esse daí. Valete 7, interessante. Putz, aí fica complicado, hein, bicho? Será que ele faz com valete pior? Com 9, talvez? Check here. Aqui acho que eu vou pagar, hein? Boa. Se ele tivesse sido all-in, eu não pagaria, mas essa bet pequenininha, cara, eu achei muito estranho, muito estranho. Só um reizinho. Não foi dessa vez. A minha call aqui, boa. All-in com certeza. Aí lascou, hein? 6. Dobra. Oh, meu Deus, aí fica bom de... Ai, Party Poker tá de sacanagem com nós, hein? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá de brincadeira. Aqui eu vou só de um... Não, acho que eu errei, hein, rapaziada. Um reizinho seria melhor. Bet flop, dá uma proteçãozinha. É isso.
Homem Reis acho que seria a melhor opção. Vamos dar um flop gratuito para ele, não. Aumentar o pote, né? Além da uma 8, tem uma full jacket, ó. Linda. Linda, linda, linda. Fold. Era o meu, não dele, mas sim, tá perfeito. Win, 3 Big Blinds Deep. Estamos ganhando um pouquinho ainda. Vamos lá. Só um rei. Só um reizinho. Não foi dessa vez. O Art Poker não tá querendo que a gente ganhe, cara. Não tá querendo. Não está querendo. Vamos em rei 10. Eu fico pensando, cara, como é que tem... Esses caras, eles... Meu, você perde muito dinheiro jogando desse jeito. Muito, mas muito dinheiro. Tema 3. Oh, meu Deus do céu. Aí fica foda, hein, gente. Caraca. Aí fica difícil, mano. Segura um. Limp, tá bom também. Acertou 5, às vezes tem um overpair, parte 6, parte 7. E é isso, esse indie game aqui não tem muito segredo. É um jogo um pouquinho mais chato, um pouquinho mais tedioso. Não tem muito pensamento por trás. Eu ia foldar a versão dele. Ó, ele vai de all-in com uma range extremamente tight, cara. Extremamente tight. Então a gente pode pagar também com uma range extremamente pequena. Lindo, 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 lindo. Perfeito. Pague Kings. Não foi dessa vez que eu joguei meu par de reis. Talvez seria um all-in com dama 3, né? Versus a full jacket dele. Opa. Na verdade, acho que eu posso ir de all-in com N2 cards, cara. Qualquer duas cartas. Versus uma full jacket desse jeito. Aqui já com certeza não. Perfeito. Versus duas big blinds. Vamos lá, é agora. 8, 10 suited. Pagou com dama 3. 8, 5. É isso aí, galera. Vamos ver se ele vai de novo. Vai, cadê? Vamos ver se ele vai. Acredito que ele não vai aceitar. Não aceitou. Então é isso. Mais um jogo aí contra um recreativo. Esse foi um jogo extremamente fácil. Não seja esse tipo de cara. É o jogador mais fácil de você jogar contra. Você sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele não equilibra nada a range dele. Em todas as hipóteses você sabe exatamente qual carta que ele tem, você sabe que ele vai foldar, você sabe que ele não vai blefar, você sabe que ele vai valor betar. Ele é um cara extremamente transparente. O segredo do heads up é o equilíbrio. Você identificar como que o seu adversário joga, porque com certeza ele vai fazer algum tipo de erro, por exemplo, blefar demais, foldar demais, e você tem que perceber, por mais equilibrado que ele seja, nesse tipo de limite não